Tehillim. Introdução. Tehillim é um livro de hinos e de orações da palavra. Os Tehillims foram escritos por diferentes autores durante um período de mais ou menos 700 anos, entre 1000 a 333 antes do Messias, e foram usados pelo povo de Israel nas suas reuniões de adoração a Elohim. Há vários tipos de Tehillim: hinos de louvor a Elohim, orações pedindo ajuda, proteção e salvação, pedidos de perdão, canções de agradecimento pelas bênçãos de Elohim, orações em favor do rei, canções para ensinar as pessoas a praticarem o bem, súplicas para que Elohim castigue os inimigos e outros. As orações são pessoais e nacionais. Algumas mostram os sentimentos íntimos de uma pessoa, enquanto outras representam a necessidade e o sentimento de todo o povo de Elohim. A forma geralmente usada na poesia dos Tehillims se chama paralelismo, que é a repetição de uma ideia. Com outras palavras, na linha ou nas linhas seguintes. O paralelismo, nas suas várias formas, e a riqueza das comparações dão beleza à poesia hebraica. Yeshua cantou Tehillims e citou várias vezes. Eles foram citados mais de 100 vezes pelos escritores dos livros da Nova Aliança. Através dos séculos, os Tehillims têm sido uma fonte de inspiração e devoção para os messiânicos e também para a congregação, tanto nos seus cultos de adoração a Elohim, como no seu trabalho de divulgação da Boa Nova. Capítulo 1. Primeiro livro. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não deixam levar pelos conselhos dos maus, e que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Elohim, e não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na Torá, e nessa Torá eles meditam dia e noite. As pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. E no dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Elohim. Pois Hashem dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Capítulo 2. O rei escolhido por Elohim. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Elohim e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o seu poder que ele tem sobre nós. Do seu trono, lá do céu, Hashem ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no seu trono, lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que Hashem afirmou.
Hashem me disse: você é meu filho. Hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis. Prestem atenção, autoridades. Adorem a Hashem com temor. Tremam e se ajoelhem diante dele. Senão, ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Elohim. Capítulo 3. Oração pedindo a ajuda de Elohim. Davi escreveu esse Terrilim quando fugia do seu filho Absalão. Oh Adonai Elohim, tenho tantos inimigos. Muitos são os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Elohim não ajudará. Mas tu, ó Adonai, tu me proteges como um escudo. E a conquista é tu quem me dás, e renovas a minha coragem. E eu chamo o Adonai para me ajudar, e lá do céu, Monte Santo, ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque Adonai me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Hashem, salva-me, Adonai. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acaba com o seu poder. És tu que asseguras a conquista. Ó Adonai Elohim, abençoa o teu povo. Capítulo 4. Elohim, meu defensor. Terrilim de Davi ao regente do coro, para instrumentos de corda. Ó Elohim, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que Adonai Elohim trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a ele. Adonai me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos, nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como Adonai exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim. Dá-nos mais bênção, Adonai Elohim, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que aqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, Adonai, me fazes viver em segurança. Capítulo 5. Oração pedindo a proteção de Elohim. Salmo de Davi ao regente do coro, para flautas. Ó Adonai Elohim, ouve as minhas palavras e escute os meus gemidos. Meu Elohim e meu Rei, atende meu pedido de ajuda, pois eu oro a ti, ó Adonai. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Tu não és Elohim que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detesta os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios de sua casa e ajoelhar com todo o respeito voltado para o seu santo templo. Ó Adonai Elohim, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e de morte. Condena e castiga-os, ó Elohim,
que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Pois tu, ó Adonai Elohim, abençoa os que te protegem, e a tua bondade os protege como um escudo. Capítulo 6. Oração de um enfermo. Salmo de Davi, ao regente do coro, para instrumentos de 8 cordas. Ó Adonai Elohim, não me repreendas quando estiveres irado. Não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Adonai, quando virás me curar? Vem e salva a minha vida, ó Adonai Elohim. Por causa do teu amor, livra-me da morte, pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Estou cansado de chorar, todas as noites a minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar, e quase não posso enxergar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Hashem me ouve quando choro. Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente, em completa confusão. Capítulo 7. Oração pedindo justiça. Hino que Davi cantou a Elohim por causa de Cushi, o Veniamita. Ó Adonai, meu Elohim, em ti encontro segurança. Salva-me, livra-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permita que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Adonai, meu Elohim, se tenho feito qualquer uma dessas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem. Que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Ó Adonai, levanta-me com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de ti e de cima reina sobre ele. Ó Hashem, tu és o juiz de todas as pessoas. Julga a meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com as maldades dos maus e que recompensem os que são direitos. Pois tu és Elohim, justo, e julga os nossos pensamentos e desejos. Elohim me protege como um escudo. Ele salva os que são honestos de verdade. Elohim é um justo juiz. Todos os dias ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Hashem afiará a sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega suas armas mortais e atira suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo.
armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim, eles são castigados. Pela sua própria maldade, são feridos. Pela sua própria violência. Eu, porém, eu agradecerei a Elohim, a sua justiça, e cantarei louvores a Adonai, o Elohim Altíssimo. A grandeza de Elohim e o valor do ser humano. Capítulo 8. Salmo de Davi ao regente do coro, com a melodia de Os Lagares. Ó Adonai, Adonai nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construístes uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criastes, para a lua e para as estrelas, que pusestes nos seus lugares, que é um simples humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que se preocupe com ele? No entanto, fizestes o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste majestade e honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Adonai, nosso Elohim, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Louvor a Elohim, pela sua justiça. Capítulo 9. Salmo de Davi ao regente do coro, com a melodia A Morte do Filho. Ó Adonai Elohim, eu te louvarei com todo o coração, e cantarei todas as coisas maravilhosas que tem feito. Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, Adonai Elohim. Quando apareces, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Tu és um juiz justo, e sentado no teu trono fizeste justiça, julgando a meu favor. Tu condenaste os pagãos e destruíste os maus. Eles nunca mais serão lembrados. Arrastaste as cidades dos nossos inimigos. Elas foram destruídas para sempre, e eles estão completamente esquecidos. Mas Adonai é o rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Elohim governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. Adonai é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Ó Hashem, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Cantem louvores a Hashem, que reina em Jerusalém. Anunciem às nações o que ele tem feito, pois Elohim lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Ó Adonai Elohim, tem compaixão de mim. Vê como fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo por que te louvo e dizer que sou feliz porque me salvaste da morte. Os pagãos caíram na cova que fizeram. Foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Adonai se torna conhecido por causa dos julgamentos justos, e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão os que rejeitam Elohim. Os pobres não serão esquecidos para sempre, os necessitados não perderão para sempre a esperança. Ó Adonai, vem, e não deixes os seres humanos, que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Faze-os, ó Adonai, com que sintam medo.
e que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Oração pedindo justiça. Capítulo 10. Ó Adonai Elohim, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempo de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam Adonai e blasfemam contra ele. O homem mau não se importa com Elohim. Por causa do seu orgulho, ele pensa dessa maneira. Para mim, Elohim não tem importância. Tudo que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos de Hashem e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei, nunca terei dificuldades, a sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas da armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem, derrotadas pela força bruta. Este homem mau pensa assim: Hashem não se importa. Ele fechou os olhos e nunca vê nada. Vem, ó Adonai Elohim, e castiga essa gente má. Não te esqueça dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Elohim e pensar que Elohim não a castigará? Mas tu, Adonai, vês e percebes o sofrimento e a tristeza, e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Adonai, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa da sua maldade, até que eles não as pratiquem mais. Ó Adonai, tu és rei para sempre, e os pagãos serão expulsos da terra. Ó Adonai Elohim, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes dará coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgará a favor deles, para que esses seres humanos, que são mortais, nunca mais espalhem o terror. Segurança em Elohim. Capítulo 11. De Davi ao regente do coro. Com Elohim, o Adonai, estou seguro. Não adianta me dizerem: fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram seus arcos e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Adonai Elohim está no seu santo templo. O seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Adonai examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, ele detesta os que gostam de praticar a violência. Hashem faz cair enxofre e brasa sobre os maus. Ele os castiga com ventos que queimam como fogo. Adonai faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a ele viverão na sua presença. Livra-nos do mal. Capítulo 12. Salmo de Davi ao regente do coro, para instrumentos de 8 cordas. Salva-nos, ó Hashem, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Adonai, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas Adonai Elohim diz: agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas de Adonai merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo.
Ó Adonai Elohim, guarda-nos sempre, bem protegidos, e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte, e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Confiança no Ahavá de Elohim. Capítulo 13. Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Adonai Elohim, até quando se esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o seu rosto? Até quando terei de suportar esse sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Adonai, meu Elohim, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim, os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tem sido bom para mim, cantarei muitos hinos a ti, ó Adonai. Corrupção e salvação. Capítulo 14. De Davi ao regente do coro. Os tolos pensam assim: para mim, Elohim não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, Adonai Elohim olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém, nem mesmo uma só pessoa. Então Adonai pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo porque Elohim está do lado daqueles que lhe obedecem. E os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados. Mas estes são protegidos por Adonai. Quer Elohim que Jerusalém venha à conquista para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacob quando Adonai fizer com que eles prosperem de novo. O hóspede de Elohim. Capítulo 15. Salmo de Davi. Ó Adonai Elohim, quem tem o direito de morar no seu santo templo? Quem pode viver no seu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito de seus vizinhos. Ele despreza aqueles que Adonai rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Elohim está sempre comigo. Salmo 16. Hino de Davi. Guarda-me, ó Elohim, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Elohim, o Adonai: Tu és meu Adonai, tudo que eu tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Elohim. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Adonai Elohim,
És tudo o que eu tenho. É meu futuro e ele está nas suas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Elohim, o Adonai. Pois ele é meu conselheiro e durante a noite a minha consciência me avisa. Eu estou certo de que Adonai está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Adonai Elohim, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Salmo 17. Ó Adonai Elohim, atende o meu pedido de justiça, escute o meu pedido de ajuda. Ouve a oração que faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor, porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tens me examinado profundamente, e não encontrastes em mim nenhum desejo mau. Não digo coisas que te desagradam, como os outros fazem. Tenho obedecido às tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Eu oro a ti, ó Elohim, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me. Escuta as minhas palavras. Mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. Ao teu lado, estou livre dos meus inimigos. Protege-me como protegerias os teus próprios olhos. E na sombra das tuas asas, esconde-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor. Eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim, esperando o momento de me derrubarem. Eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Vem, ó Adonai Elohim, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. Ó Adonai Elohim, livra-me daqueles que nessa vida têm tudo o que querem. Castiga-os. Castiga-os com os sofrimentos que têm guardado para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos, e que ainda sobre para os filhos dos seus filhos. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente. E quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Salmo 18. Davi, o rei vitorioso. De Davi, ao regente do coro, palavras da canção que Davi, servo de Elohim, cantou a Elohim, o Adonai, no dia em que ele o livrou de Shaul e de todos os seus inimigos. Ó Adonai Elohim, como eu te amo! Tu és a minha força. O Adonai é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Elohim é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é meu abrigo, e com ele eu estou seguro. Eu clamo a Elohim pedindo ajuda, e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Elohim, o Adonai.
Estive cercado de perigos de morte, e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Adonai e pedi que ele me ajudasse. Do seu templo, no céu, Adonai ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. E então a terra tremeu e se abalou. E as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Elohim estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas de fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu como uma nuvem escura abaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Brasas e chuvas de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então Adonai trovejou do céu. O Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos. Como um clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando tu, Adonai Elohim, repreendestes os teus inimigos e furioso trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, Adonai me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. Adonai me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém Adonai me protegeu. Me livrou do perigo e me salvou porque me ama. Adonai Elohim me recompensa porque eu sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade de Adonai e nunca cometi o pecado de abandonar a meu Elohim. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Adonai sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim, ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Adonai Elohim, é fiel para os que são fiéis contigo, e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salva os humildes, mas humilha os orgulhosos. Tu, ó Adonai, me iluminas. Tu, meu Elohim, acabas com a minha escuridão. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Elohim faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Adonai é o único Elohim. Somente Elohim é a nossa rocha. Ele é o Elohim que me dá forças e que me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, Adonai Elohim, me destes o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem, e eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Não paro até acabar com eles. Eu os esmago, e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu fazes com que eles fujam de mim, e eu destruo os que me odeiam. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Adonai Elohim, mas ele não responde. Eu os esmago, e eles viram pó. O pó
que o vento leva. Eu os piso como se fossem a lama nas ruas. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo de suas fortalezas. O Adonai vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anuncie a grandeza do Elohim que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos. Põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, Adonai, Elohim, fazes com que eu vença os meus inimigos e me protege dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre os pagãos. A ti eu canto hinos de louvor. Elohim dá grandes conquistas ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes, para sempre. A majestade de Elohim revelada no céu e na lei. Capítulo 19. Salmo de Davi, ao regente do coro. O céu anuncia a majestade de Elohim e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa majestade ao dia seguinte e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as palavras alcançam a terra toda. Hashem armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali, todo alegre, como um noivo, como um atleta, ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei de Adonai é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos de Hashem são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Adonai é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo mais do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, são mais doces até do que o mel mais puro. Hashem, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, o teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Adonai, das minhas faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim, serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Adonai Elohim, minha rocha e meu defensor. Oração pela conquista. Capítulo 20. Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Rei, que na hora da angústia Adonai Elohim responda a sua oração. Que o Elohim de Jacó o proteja. Que do seu templo Hashem lhe envie socorro, e que do monte Sião ele o ajude. Que Elohim lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Hashem satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então, gritaremos de alegria pelo seu triunfo, e em louvor ao nosso Elohim, levantaremos as bandeiras da conquista.
Que Hashem atenda a todos os seus pedidos, ó Rei. Agora sei que Adonai dá sempre a conquista ao Rei que ele escolheu. Do seu santo céu, ele lhe responde, e que com grande poder, ele o torna conquistador. Alguns confiam em seus carros de guerras, e outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder de Adonai, nosso Elohim. Eles tropeçarão e cairão, mas nós levantaremos e ficaremos firmes. Ó Hashem, dá-nos o poder da conquista, e essa conquista ao Rei. Responde-nos quando pedirmos a tua ajuda. Gratidão pela conquista. Salmo 21. Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Adonai, Elohim, o rei está muito feliz porque lhe deste força. Está muito contente porque o tornaste conquistador. Tu satisfizeste os seus mais profundos desejos e ele lhe deste o que ele pediu. Tu o recebeste com bênçãos preciosas e pusestes uma coroa de ouro na sua cabeça. O rei pediu vida e tu lhe deste vida longa, sem fim. A majestade do rei é grande porque tu o ajudaste. Tu lhe deste majestade e fama. As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria. O rei confia em Hashem, o Elohim Altíssimo, e por causa do amor de Hashem, ele será rei para sempre. O rei prenderá os seus inimigos, com a sua força ele prenderá todos os que o odeiam. Ele aparecerá e os destruirá com fogo devorador. Na sua ira, o Adonai os devorará, e o fogo acabará com eles. Nenhum dos seus descendentes ficará vivo, o rei matará a todos. Os inimigos planejam maldades e traições contra o rei, porém não terão sucesso. Ele atirará suas flechas contra eles e os fará fugir. Ó Adonai Elohim, nós te louvaremos por causa do teu poder. Nós cantaremos e louvaremos a tua força. Angústia e louvor. Capítulo 22. Salmo de Davi. Ao regente do coro com a melodia de A Corça da Manhã. Meu Elohim, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Elohim, durante o dia eu te chamo, mas tu não me respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, tu és santo, e sentado no seu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti, eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano. Eu sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem, você confiou em Elohim, Adonai? Então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Elohim, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Elohim. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões abrem a boca,
rugem e se atiram contra mim. Eu já não tenho mais forças, sou como a água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como uma cera derretida. A minha garganta está seca. Está seca como pó. E a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Oh Adonai Elohim, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tu tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: louvem a Hashem Adonai. Todos que o temem, descendentes de Yaakov, prestem culto a Elohim. Pois o povo de Israel, todo ele, deve adorar a Elohim. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando eles gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Adonai, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que o adoram, Adonai, o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Elohim Adonai. Todos os povos da terra se voltarão para ele e todas as raças o adorarão. Pois Adonai é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas nos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Elohim, Adonai. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Elohim salvou o seu povo. Hashem, o nosso pastor. Capítulo 23. Salmo de Davi. Hashem é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Adonai renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei, pois tu, ó Adonai Elohim, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu corpo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Adonai, morarei todos os dias da minha vida. Quem pode ir ao templo? Capítulo 24. Salmo de Davi. Ao Adonai Elohim pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Adonai construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem direito de subir ao monte de Adonai? Quem pode ficar no seu templo santo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. Adonai Elohim o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram Adonai, que prestam culto ao Elohim de Yaakov. Abram bem os portões.
Abram os portões antigos e entrará o Rei majestoso. Quem é esse Rei majestoso? É Hashem, o Adonai, forte e poderoso. O Adonai poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos, e entrará o majestoso Rei. Quem é esse Rei? Esse Rei é Hashem, Adonai Elohim, El Shaddai. Ele é o Rei majestoso. Pedindo ajuda e proteção. Capítulo 25. De Davi. Ó Adonai Elohim, a ti dirige a minha oração. Meu Elohim, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixe que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão. Eles não sofrerão a vergonha da derrota. Mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Hashem, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Elohim, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Hashem, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade, por causa do teu amor e da tua bondade. E lembra de mim, ó Adonai Elohim. Ó Hashem, é justo e bom. E por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Elohim guia os humildes no caminho certo. Eles ensinam a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia a todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Adonai Elohim, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem Adonai aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. Adonai Elohim é amigo daqueles que o temem. Eles ensinam as condições da aliança que fez com eles. Eu olho para sempre e sempre olho para ele, pois ele me livra do perigo. Ó Elohim, olha para mim e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as minhas dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho, vê como é grande o ódio deles contra mim. Protege-me e salva-me, livra-me da vergonha e da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque eu confio em ti. Ó Elohim, salva Israel, o teu povo, de todas as dificuldades. Oração de uma pessoa inocente. De Davi. Capítulo 26. Ó Adonai Elohim, declara que sou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em ti. Examina-me e põe-me à prova, ó Adonai. Julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Ó Adonai, Elohim, lavo as mãos para mostrar que sou inocente. Ando em volta do teu altar junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Ó Adonai Elohim, eu amo a casa onde tu vives, o lugar onde está presente a tua majestade. Não me destrua junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos, aqueles que vivem fazendo mal e que estão sempre prontos para receber suborno. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Elohim.
o Adonai. Segurança em Hashem, de Davi. Capítulo 27. Adonai Elohim é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Hashem me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Elohim. A Elohim, o Adonai, pediu uma coisa, e o que quer é só isso: que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhoso a sua bondade e pedir a tua orientação. Em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu santo templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu santo templo e cantarei e louvarei a Hashem Adonai. Ó Adonai, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar, e eu respondo, eu irei te adorar. Ó Hashem, meu Adonai, não te escondas de mim. Não fiques irado comigo, não rejeites este teu servo. Ó Elohim, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Adonai cuidará de mim. Ó Adonai Elohim, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Eu estou certo de que verei ainda nessa vida Hashem mostrar a sua bondade. Confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Hashem, o Adonai. Oração pedindo ajuda, de Davi. Capítulo 28. Ó Adonai Elohim, minha rocha, eu te peço a tua ajuda. Não deixes de ouvir os meus pedidos. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Ouve-me quando levanto as mãos na direção do seu santo templo e grito pedindo a tua ajuda. Não me castigue juntamente com os maus, com os que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que eles merecem. Eles não querem saber o que Adonai tem feito, nem reparam nos seus atos poderosos. Por isso, Adonai os castigará e destruirá para sempre. Louvado seja Hashem, o Adonai, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. O Adonai é minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. Hashem me ajuda. Por isso meu coração está feliz e eu canto hinos em seu louvor. Adonai Elohim é a força do seu povo. Hashem é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Ó Elohim, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê o pastor deles e cuida deles para sempre. O poder de Elohim na tempestade. Salmo de Davi. Capítulo 29. Melahim, louvem a Adonai Elohim. Louvem a sua majestade e o seu poder. Deem a Hashem a honra que ele merece. Curvem-se diante de Elohim, o santo Elohim, quando ele aparecer. A voz de Adonai é ouvida sobre as águas. O majestoso Elohim troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz de Adonai é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerro.
O Monte Hermon, ele faz pular como um boi novo. A voz de Adonai faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto. Adonai faz tremer o deserto de Cádiz. A voz de Adonai sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu santo templo, todos gritam: exaltado seja Elohim. Adonai Elohim reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. Adonai dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Agradecimento de uma pessoa salva da morte. Salmo de Davi, canção para a dedicação do templo. Capítulo 30. Ó Hashem, eu te louvo, porque me socorreste, e não deixaste que meus inimigos zombassem de mim. Ó Adonai, meu Elohim, eu gritei a ti pedindo ajuda, e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Elohim, Adonai, vocês e o seu povo fiel. Lembrem do que o santo Elohim tem feito e agradeçam. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade, essa é para a vida toda. O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Adonai Elohim, foste tu muito bom para mim, e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu me escondestes a tua face de mim, e então eu fiquei com medo. Ó Hashem, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Hashem, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, Adonai Elohim. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Adonai Elohim, pois tu és meu Elohim, e eu te agradecerei para todo o sempre. Confiança em Elohim. Ao regente do coro, Salmo de Davi. Capítulo 31. Ó Adonai Elohim, em ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, e eu te peço que me ajudes. Ouve-me agora e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me, como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Adonai, porque tu és um Elohim fiel. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, eu ponho toda a minha confiança em ti. Ficarei contente e me alegrarei por causa do teu amor. Tu vês que estou sofrendo e conheces as minhas aflições. Não deixaste que os meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo. Ó Adonai Elohim, tem compaixão de mim, pois estou muito aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Os meus inimigos zombam de mim, os meus vizinhos até também caçoam de mim. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. Todos esqueceram de mim como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando. Há gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança sempre estará em ti, Adonai, pois tu és o meu Elohim. Tu estás sempre cuidando de mim.
Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, teu servo. Salva-me por causa do teu amor. Ó Adonai Elohim, eu estou te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha, e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos, aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra as pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aquele que te temem. Todos podem ver como tu és bom, e como proteges os que confiam em ti. Com a proteção da tua presença, tu os livra dos planos dos maus. Num esconderijo seguro, tu os escondes das ofensas dos seus inimigos. Louvado seja Elohim Adonai. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram, ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim. Eu fiquei com medo e até pensei que ele havia me expulsado da sua presença. Mas ele ouviu o meu grito quando o chamei pedindo ajuda. Então amem Adonai todos os que lhe são fiéis, pois ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem as suas esperanças em Adonai, o Elohim. Confissão e perdão. Poesia de Davi. Capítulo 32. Feliz é aquele cujas maldades Elohim perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz é aquele que Adonai Elohim não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigaste, ó Hashem, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoastes todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo. Tu me livras da aflição, e eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Hashem me disse: eu te ensinarei o caminho por onde você deve ir, e eu vou guiá-lo e orientá-lo. Então não seja uma pessoa sem juízo, como um cavalo ou uma mula que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Hashem, Adonai, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que Adonai tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Canção de louvor. Capítulo 33. Todos vocês que obedecem a Adonai Elohim, alegre-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Hashem, todas as pessoas honestas. Toquem a lira em louvor a Adonai, cantem louvores com um acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Elohim uma nova canção, toquem harpa e gritem bem alto. As palavras de Adonai são verdadeiras. Tudo o que ele faz merece confiança. Adonai Elohim ama tudo o que é certo e justo, e a terra, essa está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, Adonai fez os céus, e pela sua ordem ele criou o sol, a lua e as estrelas. Elohim juntou os mares num só lugar e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema Adonai Elohim, que todos os habitantes do mundo temam, pois ele falou e o mundo foi criado. Ele deu a ordem e tudo apareceu. Adonai acaba com o plano de todas as nações. Ele não deixa que se realizem. Mas o que Adonai planeja dura para sempre.
As suas decisões permanecem eternamente. Feliz é a nação que tem por Adonai o seu Elohim. Feliz o povo que Hashem escolheu para ser dele. Adonai Elohim olha dos céus e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, ele observa todos os que vivem na terra. É Elohim quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem conquistar as coisas por sua própria força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É Hashem Adonai, quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor, e eles os salva da morte. E nos tempos de fome, os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Hashem, o Adonai. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que Adonai tem feito. Nós confiamos nele, porque ele é santo. Ó Hashem Elohim, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. A bondade de Elohim. Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco, e por isso Abimeleque o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo. Capítulo 34. Eu sempre agradecerei a Elohim, o Adonai. O seu louvor estará sempre nos meus lábios, o dia inteiro. Eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos a Adonai. Eu pedi ajuda de Adonai e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. E Adonai me ouviu e me livrou das minhas aflições. O Melahim de Adonai fica em volta daqueles que o temem e o protegem do perigo. Procure descobrir por você mesmo como Adonai Elohim é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Elohim o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome. Porém, não falta nada aos que procuram Adonai. Venham, meus jovens amigos, escutem, que eu os ensinarei a temer a Elohim, Adonai. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e serem felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem, procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Hashem cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas ele é contra os que fazem o mal. E assim, quando morrem, logo são esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam Adonai, ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas Adonai os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa da sua maldade. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. Adonai Elohim salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Oração pedindo ajuda de Elohim, de Davi. Capítulo 35. Ó Adonai Elohim, ataca os que me atacam e combatem os que me combatem. Pega o teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. Pega a tua lança e o teu machado de guerra e luta contra todos os que me perseguem. Dá-me a certeza que vais me salvar. Que sejam derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados os que querem e que fazem planos contra mim. Que sejam como a palha soprada pelo vento, quando o Melahim de Adonai os atacar.
Que o caminho deles fique escuro e escorregadio, quando o Melahim de Adonai os perseguia. Pois sem motivo nenhum armaram uma armadilha para mim. Cavaram uma cova funda para me pegar. Porém, quando menos esperarem, virá a destruição. Eles serão apanhados pelas suas próprias armadilhas, cairão nelas e serão destruídos. Então eu me alegrarei, por causa do que Adonai Elohim tem feito. Ficarei feliz porque ele me salvou da morte. Com todo o coração ele direi, não há ninguém como tu, ó Adonai. Tu proteges os fracos quando são atacados pelos fortes, e livras os pobres e os necessitados das mãos dos exploradores. Homens maus testemunham contra mim e me acusam de crimes que não cometi. O bem que faço, eles me pagam com o mal, e por isso eu estou desesperado. Mas, quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer, curvei a cabeça e orei por eles. Orei como se fosse por um amigo ou um irmão. Eu andava curvado de luto, como quem chora por sua própria mãe. Porém, quando eu estava aflito, eles se alegravam e ficavam em volta de mim zombando. Pessoas desconhecidas me bateram e me feriram várias vezes, como homens que zombam de um coxo. Eles zombaram de mim e me olharam feio com ódio. Ó Adonai, até quando ficarás apenas olhando? Livra-me dos ataques deles. Salva minha vida desses leões. Então eu te agradecerei em público e te louvarei no meio da multidão. Não deixe que os meus inimigos, aqueles mentirosos, se alegrem com a minha derrota. Não permita que os que me odeiam sem motivo fiquem rindo felizes por causa da minha desgraça. Eles não falam como amigos. Pelo contrário, inventam acusações falsas contra as pessoas que amam a paz. Eles me acusam e gritam, nós vimos o que você fez. Mas tu, Adonai Elohim, tem visto isso. Então não te cales, Senhor, e não fiques longe de mim. Acorda, Adonai, para me fazeres justiça. Levanta-te, meu Elohim, e defende a minha causa. Ó Hashem, tu és justo. Por isso declara que estou inocente. Ó meu Elohim, não deixes que meus inimigos se alegrem às minhas custas. Não deixes que eles digam, nós acabamos com ele. Era isso mesmo que queríamos. Que sejam completamente derrotados e envergonhados aqueles que se alegram com o meu sofrimento. Que fiquem cobertos de vergonha e de desgraça os que dizem que são melhores do que eu. Porém, que gritem de alegria os que desejam, e que seja declarado eu inocente. Que eles digam sempre, como é grande Adonai. Ele está sempre contente, e ele está contente porque tudo vai bem com seu servo. E então eu anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. A maldade humana e a bondade de Elohim. De Davi, servo de Adonai, ao regente do coro. Capítulo 36. O pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer Elohim. Ele se julga muito importante e pensa que Elohim não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é má e cheia de mentiras e ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado em sua cama, ele planeja maldades. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Ó Adonai Elohim, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Adonai Elohim, tu cuidas das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dás, com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz, nós vemos a luz. Ó Elohim, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Não deixe que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles, caídos. Foram derrubados e não podem se levantar. O fim dos maus e o fim dos bons. De Davi.
Capítulo 37. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Adonai, Elohim, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja em Adonai. Ele lhe dará o que o seu coração lhe deseja. Ponha a sua vida nas mãos de Hashem. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, e nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois Hashem cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Adonai Elohim viverão com segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes, estes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. Adonai ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam a espada e curvam os arcos para matar os pobres e os necessitados e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus, estes serão mortos, e serão mortos pelas suas próprias espadas, e pelos seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que a riqueza de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas Adonai protege os bons. Todos os dias Adonai cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém os maus morrerão. Os inimigos de Elohim, Adonai, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons, esses são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Elohim viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Adonai nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque Adonai os ajudará a se levantarem. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Elohim, e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele é sempre generoso em dar e em emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Então, afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida. Pois Adonai ama aquilo que é direito e certo e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei de Adonai Elohim e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, Adonai Elohim não abandonará os bons nas mãos dos inimigos, e quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança em Adonai e obedeçam seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel que era grandioso com o cedro dos montes Líbanos. Porém um dia passei por ali e ele já havia desaparecido, e eu procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes, mas os que desobedecem à lei de Elohim serão completamente destruídos e os seus descendentes desaparecerão. Adonai Elohim salva do perigo os que são bons e os protege em tempo de aflições. Adonai os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção,
Ele o salva do mal. A ajuda de Elohim no sofrimento. Salmo de Davi. Em memória. Capítulo 38. Ó Adonai Elohim, não me corrijas quando estiveres irado. Não me castigues no teu furor. As tuas flechas de dor me atingiram, e eu senti o peso do castigo da tua mão. Por causa da tua ira estou muito doente, e o meu corpo todo está enfermo por causa das minhas maldades. Estou me afogando nos meus pecados, eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido, encurvado e choro o dia todo. Estou muito doente, queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Ó Adonai, tu sabes o que eu desejo, pois ouve todos os meus gemidos. O meu coração bate depressa e estou fraco, e os meus olhos perderam o brilho por causa das minhas feridas. Os meus amigos nem chegam mais perto de mim, e até minha família se afasta. Os que me querem matar armam armadilhas para me pegar. Os que querem ferir ameaçam me desgraçar e não param de fazer planos contra mim. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço, e me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não pode ouvir. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em ti, ó Adonai. Tu, meu Adonai, Elohim, me responderás. Não deixe que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Não deixe que fiquem contentes com o meu fracasso, pois estou quase caindo. E os meus sofrimentos não se acabam mais. Eu confesso as minhas maldades e os meus pecados, pois me deixam muito aflitos. No entanto, os meus inimigos estão fortes e com saúde, e há muita gente que me odeia sem motivo. Aqueles que pagam o bem com o mal estão contra mim porque procuro fazer o bem. Ó Adonai Elohim, não me abandones. Não te afastes de mim, meu Elohim. Ajude-me agora, ó Adonai, meu Salvador. Sofrimento e confissão. Salmo de Davi ao regente do coro para a confissão. Capítulo 39. Eu disse: vou ter cuidado com minha maneira de viver e não vou deixar que minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado eu ficava. E então comecei a perguntar: ó Adonai Elohim, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar, juntar riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Adonai, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixe que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Adonai, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castiga por causa de nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Adonai Elohim, ouve a minha oração e escuta o meu pedido. Não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais. Canção de louvor. Salmo de Davi ao regente do coro.
Capítulo 40. Esperei com paciência pela ajuda de Adonai Elohim, e ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Elohim. Quando virem isso, muitos temerão Adonai e nele porão sua confiança. Feliz é aquele que confia em Hashem, o Adonai, que não vai atrás de ídolos, que não ajunta e que não se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Adonai, nosso Elohim, tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais. Não pedistes que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigistes sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me destes ouvidos para ouvir, e por isso eu respondi: aqui estou. As tuas instruções, para mim, estão na Torá. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Elohim. Guardo a Torá no meu coração. Ó Hashem, na reunião de todo o teu povo eu contei uma boa notícia de que tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia de tua salvação. Tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador nas reuniões de todo o teu povo. Não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade. Ó Adonai Elohim, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade me guardarão seguro. Oração pedindo ajuda. Estou rodeado por muitas dificuldades, tantas que não posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelo na cabeça, e por isso estou muito desanimado. Ó Hashem, salva-me. Ajuda-me agora. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e que fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram. E os que são gratos pela sua ajuda, digam sempre: como Adonai Elohim é grande. Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Adonai, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó meu Elohim. Oração de um doente. Salmo de Davi ao regente do coro. Capítulo 41. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois Adonai os ajudará quando estiverem em dificuldades. Adonai Elohim os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras do inimigo. Quando estiverem doentes de cama, Adonai os ajudará, lhes dará saúde novamente. Eu disse: ó Hashem, pequei contra ti, tem compaixão de mim e cura-me. Os meus inimigos falam mal de mim e pergunto: quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade e ainda junta más notícias a meu respeito, para sair espalhando por aí afora. Todos os que me odeiam falam de mim cochichando e pensam que o pior vai me acontecer. Eles assim dizem: ele está muito mal mesmo e não vai mais se levantar. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Ó Adonai Elohim, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas.
Tu me ajudarás porque faço o que é direito e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja Adonai Elohim, o Elohim de Israel. Louvado seja, agora e sempre. Assim seja.